Não sai. Ah, agora está gravando aí. Então, boa noite ao pessoal do YouTube. Começamos aqui com uns minutinhos de atraso, né? Aí, ó, quase 10 minutinhos, 8 minutinhos de atraso. Desculpem-nos, mas estamos aqui. Que bom estar aqui. E, e vamos ver o que este capítulo 2, né, da parte 2, né, porque a gente tem duas partes desse livro. A parte 1 a gente já falou bastante, tantos ensinamentos, tanta coisa bacana. Nesse livro, até na parte 1, eu gosto de ressaltar a importância de que, quando ele fala da parte do céu, que o céu não está num lugar da atmosfera, não está na Lua, não está em Júpiter, não está em outro espaço, não está em nosso lar. Algumas pessoas, não, eu vou ser feliz quando eu for para nosso lar, né? Lá é o céu. E nesse capítulo, nessa parte 1, em que ele vai falar do céu, ele deixa bem claro que o céu está dentro de cada um de nós, né? A concepção, eu posso estar... eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, o padre Lancelotti. Ele estando ali com aqueles dependentes químicos na Cracolândia, ajudando aquelas pessoas, fazendo aquele trabalho maravilhoso, ele está no céu, porque ele está fazendo o que gosta, o que ama, lidando com as pessoas e ajudando as pessoas. Ou seja, ele está no meio da Cracolândia, ele está no meio de dependentes químicos, e ali ele está no céu. É a felicidade dele. A gente pode usar a Madre Teresa de Calcutá, que também cuidava de pessoas com hanseníase, né, que é a lepra, né, e cuidava dessas pessoas enfermas, e estava no céu. Ela estava fazendo o que ela gostava, o que ela amava. E às vezes a gente está confortável na nossa casa, né, tranquilo, e se sente no inferno, né, um tumulto dentro de casa. Então, porque o inferno não está na nossa casa, o inferno está dentro de nós. E o céu pode estar dentro de nós em qualquer lugar. Então, é muito importante essa concepção maravilhosa que Kardec trouxe para a gente. Agora, nessa parte 2, são mais testemunhos, né? Sandra, o que eu fiz? Eu não consegui pegar todos os casos, tinha 18 comunicações. Como é que num espaço aí de 40 minutos, 50 minutos, eu vou abordar 50 comunicações? Então, o que eu fiz? Eu peguei algumas dessas comunicações e vou trazer para vocês, que são pessoas de espíritos felizes. Tem vários tipos de comunicação, vocês vão ver que vai falar de suicidas, espíritos endurecidos, espíritos infelizes, espíritos revoltados. Vai ter uma série aí de diversos tipos de espíritos e como que é o desencarne imediato dessas pessoas. Então, nos espíritos felizes, tá? Tem 18 comunicações. Eu peguei, acho que umas quatro comunicações, e algo em comum tem a todos: o tempo de inconsciência é muito pequeno, né? Um tempo de ficar dormindo, desacordado, ficar ali sem compreensão do que está acontecendo, é muito curto. Alguns chegam até... desses aqui que eu peguei, a maioria deles estavam presentes no velório, acompanhando o enterro do corpo, com a consciência diferente, tá, daquele que estão junto e quer brigar, que não quer deixar enterrar o corpo, né? Mas esse daqui, a Cibelinha chegando. Oi, Cibele, boa noite. É muito bacana que eles têm a consciência, e muitos estão extremamente felizes ao lado do corpo. Quem leu o livro do Francisco de Assis, escrito pelo Milanês, é muito parecido com esses relatos aqui, porque o espírito de Francisco de Assis, ele conta no livro que, ao desencarnar, ele vai lá, ele beija os pés do seu corpo, agradecendo a Deus o corpo é um jumentinho, alguma coisa assim que ele fala, e o Divaldo repica isso, né? Que o nosso corpo é um jumentinho que carrega o nosso espírito, porque nós somos pesados, né? O jumento não carrega muito peso, não é muito forte,
Então, ele faz essa analogia, né? Então, esses espíritos aqui, dessas comunicações, são pessoas realmente especiais. Então, esse senhor, Sanzon, ele morreu em 21 de abril de 1862. Ele era membro da Sociedade Espírita Parisiense. Ele era um homem extremamente esclarecido, inteligente, culto e profundamente convicto da certeza de que o espiritismo era fato, é uma ciência. E ele faleceu após um ano de sofrimentos cruéis. Para a gente também entender, olha só, esse sofreu, que era uma pessoa ruim. Não existe isso, tá? Ele era uma pessoa muito boa, tanto que horas depois de ter desencarnado, ele estava lúcido, né? E faleceu durante um ano de sofrimentos. Anteriormente, ele pediu, quando era vivo, quando ele já estava muito doente, ele pediu que fosse evocado a alma dele imediatamente após a sua morte. Porque como ele era da sociedade espírita, ele fazia muita experiência, ele falou, gente, vamos fazer uma experiência comigo. Eu estou ficando doente, logo eu vou morrer, né? E vamos fazer essa experiência, para poder trazer alguns, para eu contar para vocês, vai estar na minha memória, o que é, eu acabei de morrer e vocês me evocam. E aí, um detalhe, eu não sabia, tá? Eu já tinha lido esse livro, mas quando a gente lê o livro de forma sistemática, muita coisa a gente não capta. E quando a gente pega para ler e estudar, né? São Luís, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, diversas mensagens, ele é o mentor da Sociedade Espírita Parisiense. Tá? É só uma nota que não tem nada a ver com o fato, mas é que menciona, e eu falei, deixa eu colocar isso aqui até para eu frisar. Então, ainda no velório, uma hora antes do enterro, ele foi evocado o espírito do senhor Sanzon. A primeira evocação, tá? Ele se diz extremamente fraco, trêmulo, porém o sofrimento físico tinha sumido, ele não tinha mais nenhum sofrimento físico. Ele estava ainda meio atordoado, mas ele estava dizendo, eu me sinto afortunado, sinto-me revigorado e regenerado. Todos eles, invariavelmente, estão muito felizes quando morrem. Olha que bacana! E nós temos tanto medo de morrer, né? Depois de 8 horas após ter desencarnado, ele conta que veio a lucidez. Ele foi evocado na hora do enterro, uma hora antes do enterro. Mas 8 horas depois ele já estava conversando com as pessoas, já tinha a sua lucidez estabelecida, percebendo assim o seu novo estado. Pretendo continuar, ele conta, com a caridade e a abnegação que foram sempre a minha bússola, abrindo mão de tudo, né? A abnegação é algo muito difícil para mim em particular. A caridade, e para você praticar a caridade, ela tem que ser com abnegação. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí ele conta, né, que veio o espírito, o meu espírito, ele conta, conservou todas as minhas faculdades, né? No instante do último suspiro, fez-se um vácuo, apagou, né? Ele lembra do último suspiro e teve um vácuo, né? E que era desconhecido. E ele foi arrastado para um lugar de alegria, mas ele ficou ainda meio inconsciente, mesmo sem compreender exatamente 100% a felicidade. Mas ele já sentia a ausência de dor. Aí ele ficou dormindo por 8 horas e depois ele despertou. E ele roga a Deus que os seus filhos mudem a crença. Ele fala, porque os seus filhos não eram espíritas como ele. Troca o próximo slide para a gente, Sandrinha. Porque ele era muito convicto da ciência espírita, mas os seus filhos não. Então ele pedia, puxa, meus filhos podiam começar, né, a acreditar um pouco mais. Na segunda evocação, tá? Porque aí isso foi 1 hora antes do enterro. Na segunda evocação, 2 dias depois, no dia 25, a primeiro, foi no dia 21 de abril. Foi no dia 25 de abril, evocaram ele novamente. E ele falou, olha, sinto muito feliz por vocês pensarem em mim. E aí, sobre a morte dos materialistas, é muito doloroso, ele conta. Nesses momentos, os momentos que antecedem a morte é muito duro para as pessoas materialistas, assim como aquele que é condenado à morte. Então imagine, aquele que é materialista é exatamente como a pessoa que é condenada à morte. A pessoa está lá, puxa, semana que vem eu vou ser enforcado.
na outra semana, daqui 3 dias eu vou ser executado. Não é uma angústia imaginar que você tem dia, hora marcado, é a última refeição, é o último suspiro. Isso é uma angústia. A pessoa que é materialista, que não acredita em Deus, também passa por essa angústia quando vê que uma hora vai morrer, e é um pesadelo angustiante, ele vem contando. No instante da morte, porque lembra que lá na primeira evocação, que o objetivo dele era continuar trabalhando em prol das pesquisas, do estudo e da caridade, né? Então, por isso que ele está trazendo essas informações. No instante da morte, os olhos não veem mais. Olha que interessante. Então, a gente vê com os olhos. Naquele instante da morte, os olhos não veem mais. Porém, você começa a ver as coisas com os olhos espirituais. E você começa a ter uma percepção e uma visão muito diferente, porque os nossos olhos são fracos, são factíveis, né? E a gente começa a descobrir um mundo mais brilhante. Tanto que qualquer obra espírita, seja de André Luiz, seja de qualquer obra, né, dos espíritos, contam a beleza gigantesca que é o lado de lá. Como tudo tem mais cor, as flores têm mais cor, as estrelas brilham mais, né? Então, é o que ele está falando aqui. Pude me ver cercado de numerosos amigos fiéis. Eu me sinto forte e estou animado, porque já era a segunda aparição, né? A felicidade terrestre é uma ficção. Pessoal, guardem essa frase. Isso vai nos dar tanta segurança, vai nos tirar de tantas neuras, tantos medos. A felicidade terrestre é uma ficção. Ou seja, mesmo eu dizendo, né, que o céu, esse livro O Céu e o Inferno, a gente pode entender que o céu está dentro de nós, a felicidade que a gente conquista, mesmo tendo esse céu aqui, mesmo agindo como esses grandes mestres, a felicidade que a gente conquista aqui é uma felicidade muito pequena em relação à felicidade que nós vamos conquistar quando houver o desencarne. Porém, vamos deixar bem claro, tá? Não vai se suicidar, que a coisa é tenebrosa. Acompanhe o estudo das pessoas que se suicidam. É muito pior do que os que são materialistas, mas muito pior, tá? Somente o desencarne natural. Bom, na terceira evocação, os amigos todos se apresentaram com forma humana. A fealdade não existe mais. A fealdade, eu fui ler no dicionário, porque eu não conhecia esse termo, né? As pessoas não se apresentam mais de forma... Não existe mais a feiura, ele conta. Então, todos os amigos se apresentam na forma humana. Foi perguntado para ele. Não, todos apresentam nariz, olho, boca, né? Ninguém se apresenta como um rinoceronte ou como um anjo de asas, certo? As pessoas se apresentam na forma humana. Mas, porém, ninguém é feio. É muito interessante essa colocação dele, porque o espírito é muito depurado, então os traços são muito angelicais. Ele fala a linguagem, os gestos. Gente, eu estou me policiando muito com relação aos meus gestos e à linguagem. A hora que eu me pego, eu preciso observar minha linguagem e meus gestos, eu já vejo, eu estou mexendo a mão rapidamente, estou falando rapidamente, ao passo que quando a gente fala de uma forma mais suave, tranquila, linguagens mais audíveis, uma linguagem mais polida, né? Os gestos, os olhares, tudo fica muito mais sereno, mais profundo. E ele vem trazer isso, porque ele estava num lugar bacana. O nosso corpo não pertence, o nosso corpo não permanece mais com todas as características físicas. É possível que quando eu desencarnar, se eu for merecedor, eu tenha cabelo, olha só que bacana, embora a calvície realmente não me incomoda. Quando eu namorava ainda, eu falei, eu vou fazer tratamento para calvície. Aí a Valéria falou, larga a mão disso. Eu falei, realmente, porque eu estava querendo fazer o tratamento para poder ficar esteticamente mais agradável a ela. Ela falou, não, larga a mão, só não engorda, ela falou, só não fica gordo, porque isso você tem controle. A calvície não, ela falou, não, você tem razão. E aí, por enquanto, o calvo não teve jeito, mas por enquanto eu não me sinto gordo, né? Então, estou conseguindo. Mas as características físicas mudam, né? O que muda somente é a nossa fluidez.
Então, algumas características, elas permanecem, outras mudam, né? A gente fica com um ar mais novo, mais sereno, a luz pode atravessar o corpo, e isso, naquela época, hoje a gente tem uma maior compreensão, mas quando foi escrito isso, né, parecia um milagre, como a luz atravessa seu corpo, né? Então, a luz atravessa o corpo, porque a fluidez muda, mas a gente fica com ele fala que a gente fica com um ar mais jovial, porém as características permanecem. Tudo por aqui fica muito mais claro, porque você começa a ver não com os olhos da terra, né? Até posso ler alguns pensamentos. Sinto-me feliz pela impressão de boa vontade de todos aqui reunidos. E aí a gente vê depois em diversas obras como esses espíritos evoluídos agem de uma forma angelical, né? O André Luiz destaca muito isso nas suas obras. Foi pedido para ele explicar sobre ler pensamentos, para ele, porque ele falou que podia ler pensamentos. Aí o senhor Sanzon disse, olha, isto não é fácil, tenham paciência, tornar-vos bons e tudo vocês conseguirão, porque é difícil para ele, para o senhor Sanzon, explicar como ele conseguia ler pensamentos. Mas ele falou, olha, é muito difícil explicar para vocês, eu não sei ainda, mesmo porque fazia pouco tempo do desencarne, mas tenha calma, paciência, vocês também adquirirão essa capacidade. Então, esse foi o senhor Sanzon. Agora tem o senhor Jobardi. O senhor Jobardi, ele morreu em 27 de outubro de 1861, então antes do senhor Sanzon. Ele era presidente honorário do Centro Espírita Parisiense, e em 8 de novembro de 1861 fizeram a primeira evocação, né? 10 dias depois da sua morte. Eles pensaram, puxa, o senhor Jobardi morreu. Ele não morava em Paris, ele era presidente honorário, mas acho que ele morava, eu não marquei aqui, mas acho que ele era belga. E aí eles ficaram sabendo que ele tinha morrido e pensaram em evocar. A hora que eles pensaram em evocar, na primeira comunicação ele apareceu, não chegaram a fazer a evocação. Aí ele conta, olha pessoal, no instante da morte eu senti um abalo indescritível. Eu lembrei da minha infância, da minha juventude e depois eu vi imediatamente na velhice. A vida veio como um flash instantâneo, mas eu lembrei de todos os momentos da minha vida. Meus amigos, que prazer estar livre do corpo. Olha só a mesma mensagem, né? O quanto é gostoso ter morrido. Fui muito bem recebido por todos que trabalham convosco. Então, todos que trabalham em prol da sociedade espírita parisiense foram acolher. Eu estou pronto para ser um cavaleiro da verdade do lado de cá. Ou seja, sempre que vocês precisarem de ajuda, para tiverem alguma dúvida, me chama, eu vou correndo para poder tentar esclarecer e trazer para vocês as maiores informações para vocês. Eu tenho a mesma aparência de outrora. Estarei sempre entre vocês, como fazia em outras vezes. Hoje me foi permitido de saber quem fui em outra vida e pude assim entender melhor a minha caminhada da última existência. Então ele estava muito feliz, porque depois de 10 dias que ele tinha morrido, ele ficou sabendo de reencarnações anteriores. E no momento da morte, ele já teve uma lembrança total da sua vida. Quando se é conhecido como ele, porque o senhor Jobardi, ele era muito conhecido, ele era uma pessoa respeitada. Eu não lembro o título dele, parece que ele era professor. Eu não vou ter aqui, eu acho que é interessante. Ele era uma pessoa extremamente conhecida no meio. Ai, gente, não é tão importante assim, mas muitas pessoas começaram a evocá-lo. Então ele fala, como é ser conhecido como eu, muitas pessoas começam a evocar, muitas evocações são feitas para o meu espírito, e se apossam, e aí como eu não consigo ir a todas, eles se apossam da minha identidade. Daí a importância da gente tomar cuidado das evocações. Então eu vou fazer uma reunião espírita, e eu vou evocar o espírito de Maria, mãe de Jesus, corre o risco de alguém, se a frequência do lugar não estiver bem apropriada, vai vir um espírito zombeteiro
e me pega. Então, por isso que fala-se muito que você não pode sair evocando a torta e direita, porque o espírito é evocado, morreu vamos ver quem morreu de famoso, a Marília Mendonça, né? Já faz tempo, né? Eu tô meio velho, desatualizado. Vai morrer uma artista. Na semana seguinte, invoca o espírito da Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ela tá meio transtornada, ela tá meio perdida. Como é que ela vai aparecer? E vai ser para um assunto vão, né? Um assunto vil, né? Então, vejo que muitos espíritos se fizeram passar por mim. E foi o que aconteceu comigo. Vejo muitos espíritos que auxiliam e impedem que cometam erro. Vocês são abençoados. Então, a cada grupo, como grupo, imagina você fazer uma reunião mediúnica ali com Allan Kardec, a proteção que devia ter. Então, ele fala, vocês são abençoados e sou eu mesmo que estou aqui. Muitas das ideias que eu defendia na estadia terrestre, isso é legal, essa parte é bacana. Aqui pude ver que eram ilusões. Ele defendia algumas ideias, por exemplo, a Terra é plana, por exemplo, tá? Mas eram coisas da minha imaginação, que sempre ultrapassavam a realidade. E aí, a hora que ele desencarna, ele quer defender as suas ideias e vê, pelo outro lado, que as ideias que ele tinha convicção, que ele defendia, caem por água abaixo. Muito tenho sofrido com as ilusões que eu alimentei na minha vida. Hoje começo a viver mais calmo e menos perturbado pelas evocações que choviam por todo lado, porque logo que ele morreu, muita gente começou a evocar e perturbou o senhor Jobardi. E o legal, olha que bacana, ele tinha algumas convicções dentro da profissão dele, ele acha que ele era professor, e ele defendia essas convicções. A hora que ele morreu, ele viu que não adianta esconder, né? Pode trocar a próxima página. Aí, esse aí é o relato do senhor Jobardi. O doutor Delmery, peraí, gente, deixa eu dar um Ctrl+V, Ctrl+C aqui, peraí. Peraí só um segundinho, deixa eu ver um negócio aqui, só para eu não me perder. É isso mesmo, vamos lá. Voltando. O doutor Delmery, esse foi o mais peculiar dos que eu li, né? Eu li alguns, dessas 18 comunicações ali, eu dei uma lida nos 8 e peguei essas 4 comunicações aí para trazer para vocês. Esse doutor Delmery, aparentemente, é o mais evoluído espiritualmente. E ele traz algumas coisas bem interessantes, tanto que depois, uma carta final, eu preferi não editá-la, como eu faço aqui um resuminho. Eu vou falar para vocês e depois eu vou ler a carta dele, porque eu quero ler ela, alguns trechos, tal como ele escreveu, que eu achei muito curioso e queria dividir com vocês, que vocês me ajudassem a chegar a uma possível conclusão, vamos dizer assim. Vamos lá, ele era um médico, o Dr. Delmery, ele morreu no dia 25 de janeiro de 65. O seu caráter o fez conquistar muita estima e veneração na sociedade, né? Era um homem caridoso, se sacrificava para atender os mais pobres e necessitados, onde muitas vezes comprava remédios para atender os que não tinham condições de comprar. Muito similar, isso sou eu que estou escrevendo, tá? A história de Bezerra de Menezes, tá? Ele era conhecido, está escrito, isso não fui eu que escrevi, como médico dos pobres, tá? Então, e Bezerra de Menezes estava no Brasil nessa época também, né? É da mesma época que Bezerra de Menezes. Então, ele era uma pessoa com uma personalidade da mesma falange, do nível espiritual de Bezerra de Menezes. Então, esse homem, conforme vai contando aqui a história, os relatos dele, ele é um dos mais, da mais alta envergadura angelical aí. Então, na primeira evocação, ele morreu no dia 25, no dia 30 eles foram evocados, e aí ele falou, gente, eu sinto-me vivo, vim apertar a mão do meu nobre amigo Allan Kardec, porque ele era muito amigo do Kardec. Como eu sou feliz, eu não sou velho nem enfermo, porque ele morreu velho e enfermo, ele morreu doente, que é o que eu falei. Você mantém os mesmos traços, você reconhece o espírito, porque ele mantém a fisionomia, porém, fica mais remoçado, rejuvenescido,
né? Eu tenho a leveza de um pássaro, ele volitava, ele acabou de morrer e já volitava. E a pequenez de um átomo diante da imensidão que é o nosso Criador. Ou seja, quando você morre, você, além dessa atmosfera alegre e feliz que nos envolve, como o senhor Sanson disse, a visão fica mais dilatada, tudo brilha mais, você começa a ter um despertar de consciência muito maior, você também começa a ver a nossa pequenez, porque a gente começa a ver a imensidão de Deus. Eu não consigo entender hoje ainda a imensidão de Deus. Eu tento entender, eu vejo aquele programa Cosmos que me deixa alucinado de ver o tamanho do universo, mas eu ainda não consigo sentir a grandeza de Deus. E o senhor Demelry, Demelry, nos vem dizer que ele se sente um átomo, porque ele conseguiu ver um pouco mais, de uma forma um pouco mais dilatada, a imensidão do que é Deus. Do Criador, né, o termo que ele usa. Não tenho como descrever a beleza da terra dos eleitos, que é onde ele está. Vou estudar primeiramente e trazer os resultados do meu trabalho. Então, antes de qualquer outra coisa, ele falou, gente, eu vou estudar um pouquinho, mas nas próximas evocações eu vou trazer algumas novidades para vocês. Na segunda evocação, né, 2 dias depois, no dia 30, foi a primeira evocação, a segunda foi no dia 1º de fevereiro. Diretamente para Kardec, dando a mensagem de otimismo e encorajamento, pois muitos são os obstáculos que Kardec encontrava naquele momento. A gente assistiu o filme, né, e viu as dificuldades que Kardec passou. E o senhor Demelry tinha ciência disso. E aí ele falou, Kardec, vai forte, cara, luta, porque a sua missão é que você complete a sua obra. Não nos esqueçamos que nesse livro ele ainda não tinha escrito Gênesis, tá? Então, ele tinha que completar a obra, que era o Gênesis. Como estou feliz por ter morrido, gente. Olha a frase, todos são unânimes, e a gente tem medo de morrer, né? Basta a gente buscar praticar a caridade de forma desinteressada, que a gente, as coisas vão vindo, né? O céu vai estando dentro de nós, e a gente não precisa ter medo da morte, mesmo como o senhor Sanson sofreu muito, né, com a dor, ele ficou 1 ano de cama, né? Agora posso auxiliá-los como espírito amigo meu, caro mestre, ele falando com Kardec, né, chamando Kardec de caro mestre. Então, gente, na terceira evocação, e aí que eu quero pedir licença para vocês, na página 265, ele vem e traz uma carta passando para eles, tá? No dia 2, né, na terceira evocação, no dia 2, ele fala assim, é uma carta bem longa, se vocês depois quiserem ler, né? Mas ele fala, ele começa, eu vou começar por aqui, olha. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado prestar serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te e o céu te ajudará. Que é o que eu falei, praticar a caridade de forma desinteressada, essa é a minha meta de vida, e o céu te ajudará, é a frase de Jesus, né? Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, este carvão é fadigante. Enquanto estiveres doentes, não o queimeis, ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem são deletérios. Sou eu, Demério, o amigo do senhor Kardec. Ele estava escrevendo e aí ele fala, sou eu, o Demério, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que eu estava ao seu lado quando lhe ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto sem sua intervenção. Desculpa, sem uma intervenção eficaz, para o qual tive a felicidade de contribuir. Ou seja, alguns dias atrás dessa comunicação, né, ele morreu, você viu? Ele morreu no dia 25, a comunicação foi no dia 2. Nessa semana aconteceu um acidente com o Kardec, e ele contou, Kardec, eu estava lá para te ajudar, para que o acidente não ocorresse. Agora, algo que é muito chocante na comunicação, que a vida inteira
eu falei, não, isso não fecha a conta, isso está errado, isso não fecha a conta. Olha o que o seu Delmério escreveu diretamente para Kardec, e esse livro está escrito há tantos anos, né? Há 150 anos. Ou seja, antes de Chico Xavier nascer. Está escrito esse livro antes de Chico Xavier nascer. Segundo minhas próprias observações, Kardec, e informações que colhi de boa fonte, para mim é evidente que quanto mais cedo se der o seu desencarne, Kardec, tanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de completar a sua obra. Hora que eu peguei para ler isso daqui para trazer para vocês, com essa forma direta, e como é que ele chama? O Geraldinho Lemos fala 1000 vezes para quem quiser ouvir que Kardec, que Chico é a reencarnação de Kardec, Chico é a reencarnação, e para mim não fecha a conta. A gente vê a personalidade de Kardec, a gente vê a personalidade de Chico Xavier, não fecha a conta. Os dois, aparentemente, são de personalidades muito diferentes. Mas aqui o seu Delmério vem e nos traz Kardec, segundo as minhas próprias observações e informações que colhi de boa fonte, tá? Boa fonte. Para mim é evidente que quanto mais cedo se der o seu desencarne, quanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de poder completar a sua obra. Quem trouxe o Espiritismo para nós? Kardec. Qual que é a obra do Espiritismo? Quem foi o maior propagador do Espiritismo na face da Terra? Chico Xavier. A percepção que eu tenho, amigos internautas, me perdoem se eu estiver cometendo gafe, pessoal que está aqui no presencial, mas a percepção que eu tenho, que está muito claro, que a pessoa que mais completou o Espiritismo com o trabalho foi o Chico Xavier. Então, eu estou começando a mudar um pouco, a ouvir um pouco mais o Geraldinho Lemos, que afirma que o Chico é a reencarnação de Kardec. Ele fala também que é São João, que é São Francisco, mas aí já fica um pouco fora, me espantou. Essa colocação realmente me surpreendeu, tá bom? Fica a reflexão para vocês aí. Peguem lá o livro, no meu livro, tá? No meu livro é página 265, mas talvez na internet não seja a mesma página. Próxima comunicação da viúva, para não ficar muito comunicações machistas, eu peguei da viúva Foulon, que a história dela é muito bacana também, que é a nossa última comunicante. Ela morreu no dia 3 de fevereiro de 65, praticamente no mesmo ano, no mesmo mês que o médico, né? Que o senhor Delmério. Então, ela trabalhava como miniaturistas, trabalhos manuais, ela tinha um talento artístico ímpar, e ela fazia coisas miniaturas, né? De uma personalidade muito amada, estimada por todos. Teve uma vida muito dura e cheia de vicissitudes, né? A gente sabe o que são as vicissitudes, são as intempéries da vida, as dificuldades. Perda de fortuna, sacrifícios em prol do próximo, sempre resignada e perseverante, ou seja, ela devia ter uma vida financeira muito boa e ficou na miséria e não perdeu a fé. Com o seu trabalho artístico, sua visão foi se perdendo até que ela chegou à cegueira completa. Morreu com calma, serena, sempre com a luz da doutrina espírita. Aliás, ela descobriu a doutrina espírita depois, né? Quando ela ficou cega, mais ou menos isso a história. Conforme ela foi perdendo a visão, ela foi conhecendo a doutrina espírita e sempre contribuiu o mal com o bem, perdoando a todos os insultos recebidos. Essa é uma narrativa da pessoa fazendo uma apresentação dela. Na primeira evocação, 3 dias depois do seu desencarne, ela estava pronta para atendê-los. Só os que têm medo são envolvidos por suas trevas espessas. Por isso que eu estou repetindo, pessoal, todos os espíritos bons estão dando bons depoimentos que morrer é bom.
O medo cria trevas espessas, e isso, a morte não será boa se nós tivermos medo da morte. Então, a gente tem que tomar cuidado do corpo, a gente não pode se alimentar de forma errada, a gente tem que manter o nosso corpo íntegro, a gente não pode sair na rua querendo pegar Covid para poder dizer que o Covid não mata, que eu sou super-homem, não é isso. Manda usar máscara, vamos usar máscara, né? Mas a gente não pode se isolar e deixar de viver por conta do medo de alguma coisa. Medo de ser atropelado, medo do assalto, a gente tem que viver com uma forma natural, né? É certo que vamos morrer. Se eu viver com medo de morrer, eu vou viver com medo e essas trevas espessas vão nos fazer mal. Os meus olhos, ela contando, os meus olhos enfraquecidos agora abriram, me mostrando o esplêndido horizonte de luz. Porque ela morreu cega, né? Cara amiga, senhora Kardec, porque ela era amiga da esposa de Kardec. Então ela manda uma mensagem. Cara amiga, senhora Allan Kardec, por que a senhora está triste? Lembra que ela morreu na mesma semana do senhor Delmério, deve ter tido algum ocorrido, algum atentado, alguma coisa, eu não lembro, no filme, alguma coisa grave, com o Kardec nessa semana, né? Entre o dia 25 de janeiro e ao dia 3, né? Tanto que o médico Delmério ajudou a salvar o Kardec do atentado, daquilo que estava por acontecer. E ela, a esposa do Kardec, deve ter ficado muito triste com o que aconteceu, né? Porque aqui não conta. Então, ela tá acalmando, ela era amiga da esposa do Kardec. Fique ao contrário. Creia-me que os mortos são mais felizes do que os vivos. Gente, todos são unânimes, e eu fiz questão de colocar esse relato. Assim, boa amiga, recomendo que continue sempre com a caridade. Isso a gente viu no filme, né? Que a esposa do Kardec e o Kardec dava o prato de comida na porta da casa deles. E a indulgência. Por que da indulgência? Deve ter tido alguma agressão ao Kardec, verbal, alguma coisa, e isso mexeu muito com o Kardec, mas ela fala, seja indulgente, ou seja, permita que os outros sejam o que eles querem ser. Então, aqueles que são agressores do Kardec, aqueles que fizeram a agressão, agrediu a esposa dele também. Mas, senhora Kardec, seja indulgente às imperfeições alheias. Agradeço ao amigo Kardec pelas orações em meu túmulo, né? Porque ela estava falando, Kardec estava presente, né? E ele, quando ela morreu, ele fez uma oração por ela e ela estava agradecendo Kardec pelas orações. Aí, na segunda evocação, no dia 8, a senhora Folon, na primeira visita, sua linguagem estava sua linguagem e segurança na comunicação. Ela conta que ela era muito tímida. Ela fazia trabalhos manuais, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que todos amavam. Mas aí o Kardec perguntou para ela, a senhora falou, a senhora na primeira comunicação, a senhora falou com uma firmeza, uma postura que eu não conhecia. Eu até duvidei se era a senhora ou não, né? Não era uma segurança da senhora, que eu não a reconheci. Aí ela respondeu, sim, desde que me vi doente, preferi mudar os meus pensamentos de outra hora e me ver realmente espírita e encarar os fatos como realmente são. O entendimento da expiação me fez resignar-se. E aí ela sentiu mais confiança e mais segura de tudo isso. E na comunicação, ela se postou de uma forma mais segura e mais convicta por conta dos estudos e a convicção de que a doutrina espírita é o consolador prometido. Nos instantes iniciais da morte, eu não tive a menor consciência da minha situação. No caso dela, outros tiveram. Irmãos que não conhecia me mostraram pontos de luz dizendo que era para lá que iremos. Aí ela ficou olhando, mas espera aí, para onde que eu vou? Tá vendo aquele ponto de luz lá adiante? É para lá que nós vamos. Ela ficou meio sem entender o que estava acontecendo. E ela acabou indo para outro planeta. Ela já não precisava mais reencarnar na Terra. E aí, mas eu sempre voltarei, ela falou, pois eu tenho os meus filhos e netos aqui. Eu não posso abandoná-los. Sempre estarei próximo a eles. Então ela já desencarnou, já sendo uma extraterrestre, pois o amor e a caridade são os motores de poderosa atração. E aí, ela, indo para outro planeta, o amor pelos filhos e pelos netos, sempre ela vai poder vir quando
quiser. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos que têm essa capacidade. E na terceira evocação, gente, eu convido vocês a lerem uma carta de uma mãe mandando para os filhos, né? Ela, na página 277, aqui, deixa eu ver se eu grifei alguma coisa, mas a carta começa na página 277 do meu livro, mas eu acho muito bacana, se vocês quiserem ler, é uma carta de uma mãe dando uma mensagem para os seus filhos, dizendo que ela vai estar sempre junto. O amor é algo maravilhoso, que não importa na distância do planeta que ela estiver, mas que ela vai estar sempre presente. Tá joia? Gente, é mais ou menos isso, porque são 18 comunicações. Olha o tempo que eu levei para falar de 4 comunicações. Se eu fosse falar das 18, nós ia sair daqui meia-noite, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaram? É isso aí? Acabou. Despede do pessoal do YouTube, César, para o... Sim, senhora. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Façam todos uma reflexão sobre esse trechinho que o senhor Demelry fala da possibilidade, da necessidade de Kardec desencarnar logo, para que ele voltasse logo para terminar a sua obra. Legal? Um beijo e até mais.